Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 15, verso 7. João 15, verso 7. O texto diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse capítulo, ele começa com Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o lavrador, aquele que cuida da videira, e que nós somos as varas conectadas à videira. Somos um com Cristo. E o Pai cuida desse contexto. Entenda, Deus cuida de todo aquele que está em Cristo Jesus. O Pai cuida da videira como um todo. Os ramos fazem parte da videira. Existe um especialista que tem interesse que aquela videira gere frutos, tenha glória, seja abençoada, tenha resultados. Na verdade, ele cuida com esse objetivo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que o segredo está em estar conectado a Jesus. Por isso que ele tenta afastar o homem de Cristo. Veja que o espírito que atua no mundo nos últimos dias é o espírito do anticristo. Não é o espírito do antideus. Não há problema de falar o nome de Deus. Ninguém acha estranho quando você fala o nome de Deus. Mas o nome de Jesus, ele é resistido. Porque Jesus é o único caminho que nos leva ao cuidado do Pai. Se o diabo puder denigrir, desacreditar esse nome chamado Jesus, ele impede que todas as pessoas gerem frutos, porque elas não estarão conectadas à videira, que dá os nutrientes para os ramos produzirem frutos. Jesus é o nome a ser resistido pelo diabo. Você vê que não tem nenhum diretor de Hollywood fazendo piadinha com Maomé. Não existe nenhum comediante, nenhum artista fazendo piadinha com qualquer outro nome. Existe um alvo, existe um foco. Fale qualquer nome, mas não fale o nome de Jesus. Você sabe por que isso? Porque a salvação só está nele. Não existe salvação fora dele. Não existe vida fora dele. E o Pai só cuida de quem está nele. O lavrador tira da videira toda vara que não dá fruto, diz o texto. A vara que não dá fruto, ela parou de receber nutrientes da videira. E entenda, a culpa não é da videira. Não foi a videira que falou assim, não, olha, esse ramo aqui, a partir de agora eu não dou nenhum nutriente para ele. Não fui com a cara dele. Vou deixar secar, vou matar na unha. A partir de agora, essa vara aqui, eu não tenho interesse mais nela. Deixa ela secar. Não.
É a vara que que por algum motivo ela perde a capacidade de continuar retirando nutrientes da videira. E começa a se secar. E começa a morrer. Veja Adão no jardim. Em algum momento Adão achou que poderia viver sem essa conexão. A serpente faz a proposta: se você comer desse fruto, você vai ser. Ora, uma vara só é aquilo que a videira faz com que ela seja. Não é a vara que faz algo para ser. A vara tem a natureza da videira, tem a vida da videira, produz os frutos da videira. A vara não produz nada, absolutamente nada por si só. E Adão de repente cai na conversa da serpente que diz: coma e você vai ser. Se desconectou, uma vara que começou a se secar, porque começou a achar que era com ela. Uau, sou eu. Você viu? Olha minhas folhas, olha os meus frutos, glórias ao meu nome. Aí os nutrientes param de chegar na vara, e a vara começa a se secar. Veja que o problema sempre vai ser do ramo, sempre vai ser da vara, e nunca da videira. A verdade é que a videira tem interesse em cada ramo que está conectado nela. A videira continua liberando os nutrientes, liberando vida. Mas a vara simplesmente, em algum momento, ela se perde. Para de depender da videira. Entenda, uma das definições de fé que eu mais gosto é dependência, entrega. A nova aliança é uma aliança de dependência total do Espírito Santo. Não existe nova aliança sem dependência. Se você anda por conta própria, você não está na nova aliança. Na nova aliança é um ramo grudado na videira e recebendo tudo aquilo que a videira pode dar. Toda a vida, todo o fruto, toda a glória, toda a honra, toda a vida. A videira dá os nutrientes e o ramo produz os frutos como consequência final de estar em Cristo. É tudo a ver com Ele. Você não pode dar frutos para Deus por conta própria. Você não é salvo por conta própria. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Ele que nos enxertou na videira, não foi você que, não, deixa eu ir lá. Não. Somos incapazes de nos salvar. Somos incapazes de escrever o nosso nome no livro da vida. Precisamos de um Salvador, e Deus proveu o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, e que nos deu o poder, após nos lavar no teu sangue, de ser feito filhos de Deus. Jesus é a videira e nós somos as varas, os ramos. Somente quem está nele e ele na pessoa agrada a Deus. Deus se agrada quando Ele olha para você e vê você em Cristo. Deus se agrada quando vê isso. Deus não quer ver uma vara por conta própria. Não agrada a Deus. Deus entende o todo. E Ele cuida do todo. Você vai ver que em algum momento nós vamos ser comparados a um organismo, a um corpo, onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Novamente nós estamos dependendo.
Novamente nós estamos conectados. A cabeça é que dá o comando, é que toma as decisões, que caminho que eu pego, o que eu faço. Novamente nós estamos dentro de uma dependência de Jesus. Os frutos que o homem produz é resultado de estar em Cristo. Por isso que ele disse nesse mesmo capítulo: porque sem mim nada podeis fazer. Ei, sem a minha presença na sua vida, você não faz absolutamente nada. Nada. Quem não está em Cristo, diz o texto, será lançado fora. Verso 6 do capítulo 15. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. A vara que não está na videira, veja, se você tem um jardim em casa, tem uma árvore, de repente você está passando lá, e no pé da árvore tem um galho caído, tem uma vara caída. O que você vai fazer com ela? Joga fora. Não serve para mais nada. O homem não é nada sem Deus. O homem definha sem Deus. Adão, quando cai no jardim, quando ele desconecta, quando ele para de depender daquilo que Deus entregava a ele, e acha que pode tomar decisões por si próprio, tomar o rumo da sua vida, ele morre espiritualmente. Ele definha. Ele começa a sofrer como um ramo que caiu da árvore. Começa a perder vida. A vida que somente a videira pode dar. Agora, a vara que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Entende isso aqui? Ei, a vara que dá fruto, porque está conectada em Jesus, produz mais frutos por quê? Porque o Pai limpa para que produza mais frutos. Para você aumentar a quantidade de frutos que você gera para Deus, você depende da limpeza que o Espírito Santo faz na sua vida diariamente, desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A proporção de produção de frutos para Deus está quando o Espírito Santo continua edificando você, limpando você, purificando você, ajustando o seu caráter, corrigindo os seus caminhos, sendo guiado de dentro para fora. Veja, não é o ramo que se limpa para produzir mais frutos. Primeiro, ele já não produz frutos por si só. E segundo, ele só aumenta a quantidade de frutos, de resultado, quando o Pai limpa, para que ele produza mais frutos. É o Pai que limpa as varas. É a limpeza do Pai que faz a vara produzir mais frutos. E Jesus diz nesse capítulo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. E ele diz que nós estamos sendo limpos pela sua palavra, pelo evangelho, pela mensagem da cruz, pelo plano de redenção. E o texto vai dizer, no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Você quer glorificar a Deus? Quem aqui quer glorificar a Deus? Levante a mão, eu quero ver. Você sabe como que você glorifica a Deus? Dando muitos frutos. E sabe como que você dá muitos frutos? Primeiramente, estando conectado em Jesus Cristo. E segundo, sendo direcionado pelo Espírito Santo, passando pelo processo de limpeza. Não tem outra forma. Não existe outro jeito. Essa é a única forma de glorificar ao nome de Deus. Não tente glorificar a Deus pela sua justiça própria. A justiça do homem é falida. É incapaz. Tem gente que tenta agradar a Deus pela força do seu braço, pelo seu serviço, pelo seu desempenho, mas você só agrada a Deus quando você depende do Espírito Santo e está conectado em Cristo, fazendo com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você só glorifica a Deus através da justiça de Cristo e não da sua. A verdade é que a sua justiça pode te desconectar da videira. Estar em Cristo é estar no amor, diz o verso 9. Diz assim o verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus veio ao mundo para revelar o amor do Pai, porque até então a humanidade tinha uma opinião errada a respeito do Pai. A desconexão, a falta de intimidade ao longo da história do homem em relação a Deus, fez o homem enxergar a Deus de uma maneira equivocada. Um Deus mau, um Deus ausente, um Deus que não se importa. E até hoje é muito comum você ouvir pessoas falando: se Deus existe, por que tanto sofrimento no mundo? Ei, o homem sofre porque achou que poderia viver sem Deus. Porque achou que poderia viver sozinho. Porque achou que poderia viver sem depender. Dependência é a chave. Então ele veio revelar o amor do Pai, falar que verdadeiramente quem era o Pai. Não é o medo do inferno que faz as pessoas permanecerem em Jesus. O amor é a cola que te mantém conectado. Quanto mais anunciamos o amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo, mais atraímos pessoas para o reino. Não é a ameaça, não é a condenação. Isso só afasta. Isso só demonstra um Deus irado, um Deus que quer te obrigar a servi-lo. A igreja criou até frases: se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que quem disse isso no ouvido da primeira pessoa que falou isso foi Satanás. Essa frase surgiu lá do fundo do fogo do inferno. Satanás: eu vou falar e os crentes vão repetir, quer ver? Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Deus não vai te dar câncer para te trazer para a presença dEle. Deus não vai te dar maldição para te trazer para a presença dEle. Ele vai te amar. E o que você vai fazer com o amor dEle é problema teu. Ele vai revelar o amor dEle, incondicional. E o que você vai fazer com isso? Se vira. Vai resistir a esse amor? Ou vai se entregar por completo? O texto também diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele diz: eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.
Para permanecer no amor, precisamos guardar um mandamento. E qual é esse mandamento? Ele cita aqui nesse capítulo: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento que ele está citando aqui, ele fala qual é. Não é outro mandamento que não está no capítulo, que não está no texto. O mandamento é: ame os outros assim como eu te amei. O maior amor é dar a sua vida pelos outros. É enxergar o amor do Pai pelos outros. Como uma vara pode odiar a outra vara da mesma árvore? É uma coisa louca. Pensa, está ali a árvore, daqui a pouco um galho olha para o outro: seu vascaíno. Perdão. Entenda, não tem lógica uma vara ter raiva da outra vara. Se é tudo um organismo só, é tudo a videira. Se você odeia o seu próximo, você odeia o organismo do qual você faz parte. Cuidado, galho, você pode secar e cair. Porque uma vara que odeia outra vara, que faz parte do mesmo organismo, está contaminada. Tem fungos, tem bactéria. O risco de se secar e morrer e perder a conexão com a videira é altíssimo. Ame o teu irmão, porque ele faz parte daquilo que você faz. Você e ele é um só com Cristo. Precisamos entender que fazemos parte de um só corpo. E Jesus continua: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Gozo significa alegria, satisfação, desfrutar, deleite. E esse gozo, ele é citado depois que você ama o próximo. Tem muita gente infeliz e não entende o básico, o simples. Esteja em Cristo e ame os seus irmãos. Esteja em comunhão, porque Jesus deseja que o nosso gozo seja completo. Veja, Ele está falando para você amar o próximo, porque Ele quer que você tenha um gozo completo. Você não terá um gozo completo se você não amar o seu irmão. Vai vir uma parte, não vai vir o suficiente, vai ter um problema. Precisamos estar em Cristo, e a sua palavra precisa estar em nós. No verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Qual o segredo para você pedir qualquer coisa, e tudo ser feito? Estar em Cristo, e a palavra dele em você. Então eu te pergunto, tem muitas pessoas em Cristo, mas no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento em que o diagnóstico chega e você pega o laudo médico, eu te pergunto, a palavra de Cristo está em você? O que vai sair da sua boca? Não é só estar em Cristo, é falar a palavra de Cristo, independente do que está acontecendo na minha vida. Estar em Cristo e a palavra dele em nós, tudo que você disser será feito. Receba o diagnóstico e o que você fala? Ih, agora deu ruim. Não, você recebe o diagnóstico e fala: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu estou em Jesus.
E a palavra dele está na minha boca. E a palavra dele está em mim. Veja, eu estou recebendo nutrientes dele. Eu estou recebendo a vida dele. Eu estou recebendo tudo que ele tem. Isso tem que transbordar, isso tem que encher em mim. Porque é isso que vai produzir frutos, vitórias, autoridade. Estar em Cristo é retirar os nutrientes dele. É depender dele, é saber, eu não posso viver sem você. Então tudo que eu preciso, você é a minha fonte. Eu vou falar de outra frase aqui. Tem gente que gosta de falar isso. Você vem à presença de Deus só para pedir? Você só vem por causa das mãos dele? Venha por outro motivo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você depende dele para tudo. Para de achar que você não precisa pedir, que você não precisa depender. 24 horas por dia você está dependendo dele para absolutamente tudo. Onde que uma vara fala? Uma vara falando para outra: para de ficar tirando nutrientes da videira. Nossa, você não sabe se relacionar com a videira sem ficar tirando coisas dela, não? Não, é sério mesmo que você só vem para a videira para ficar pegando nutrientes dela? Aí eu falo, porque quando eu dependo, e quando eu digo que toda a minha vida e todas as áreas da minha vida dependem dele, eu estou exaltando o nome dele, eu estou engrandecendo o nome dele, eu estou colocando ele na posição de Senhor, de Deus, de poderoso, de supridor, de bondoso e de Pai. E eu estou me colocando na posição que é minha, de necessitado do amor dele, do cuidado dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não pede, eu vou pedir até por você agora. A parte que era sua, se você parar de pedir ou pedir menos, eu vou falar: Deus, me dá a vaga, o espaço que ele deixou, os pedidos que ele não fez, deixa eu fazer. Depender exalta. Quando você depende, você engrandece o nome dele. A palavra dele em nós é a prova de que realmente dependemos dele. Você é um ramo, um simples ramo. Mas na videira, você é engrandecido. Porque alguém que olha para a videira não vê só a videira. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os discípulos: Pai, a glória que tu me destes, eu dou a eles. Quando alguém olha para a videira, e vê uma videira com muitos frutos, com muita vida, com muita saúde, toda a videira é glorificada. Ninguém fala, não, tira os ramos, é só a videira. Não, as pessoas olham o todo. Ele te deu a glória dele. Ele te entregou. Adão perde a glória no jardim. Jesus devolve a glória para o homem, depois da cruz. Tudo que você precisa, você que está aqui, você que está nos ouvindo aí, tudo que você precisa, já está disponível para você, vara. É só pegar da videira. Ei, tem vara achando que não tem ainda. Como você não tem? Você está na videira. O que está faltando para você, vara, para produzir frutos nessa área? Nada. Qual a minha diferença para você? Qual a diferença dos pastores para você? Todos nós somos ramos, somos varas conectados nessa videira maravilhosa. E Deus é o agricultor. Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que
Pensa, alguém olha para você e fala, eu vou mexer com ele. O diabo fala, eu vou mexer com ele. Primeiro, mexeu contigo, vara, mexeu com a videira, o leão da tribo de Judá. E não só mexeu com o leão da tribo de Judá, mexeu com aquele que cuida da videira. O Pai. Ei, o diabo não pode arrumar confusão com você que dá ruim. Não tem como prosperar. Mas você sempre teve tudo o que precisava. Mas talvez somente a partir de hoje você vai começar a pegar esses nutrientes que até então você estava abrindo mão, porque você achava que não merecia, ou que não era capaz, ou que não era para você. Mas hoje Ele te chamou aqui para te dizer, o que você precisa? O que está te faltando? Por que você não produz mais frutos? Você deixa eu cuidar de você? É o que Ele está falando para você hoje.